Ó, gente, bonitinho ou não? Eu coloquei agora a TV aqui como cenário com a bandeira do Brasil, porque o Brasil é nosso. Pois bem, vamos falar agora de alguém que realmente não é mais dono do Brasil e que já está pensando na sua fuga. O Bolsonaro, eu falei isso aqui no ano passado. O Bolsonaro, em novembro do ano passado, o Bolsonaro começou o plano de fuga dele. Por quê? Porque o Bolsonaro sabe que vai preso. Para quem tem a memória mais aguçada, deve se lembrar que no dia 22 de abril de 2020 teve uma reunião ministerial que depois foi tornada pública pelo Supremo Tribunal Federal, em que o Bolsonaro, entre outras barbaridades, falava: olha, um homem preso não vale nada, melhor um homem foragido do que um homem preso. E ele falava ali com todas as palavras que, olha, se um dia a gente não for mais governo, todo mundo prepare-se para fugir do país, porque seremos todos presos. Bolsonaro falava isso porque ele dizia ali, ele tava numa retórica de que o outro lado vai nos prender porque eles são comunistas, blá blá blá, mas ele sabe que o verdadeiro motivo é porque eles cometeram muitos crimes. Estavam ali em 2020 cometendo crimes como até hoje estão. Então, no ano passado, o Bolsonaro começou o plano dele, que agora foi confirmado pelos filhos, que era o plano de tirar a cidadania italiana. Pois bem, o Bolsonaro, o avô dele era italiano. Então, o Bolsonaro, na Itália tem uma lei que se alguém da sua família masculino era italiano, você tem direito à sua cidadania. Pois bem, não é um processo muito fácil, um monte de brasileiro tenta e não consegue, mas ele, Bolsonaro, em 2019, ele foi à Itália e uma coisa muito curiosa que ele fez foi que ele passou na cidadezinha onde viveu o avô dele. Você fala, mano, que coisa estranha, o que o Bolsonaro foi fazer lá? A prefeita da cidade é uma fascista. Ok. Lá na Itália, muita gente não sabe, para você tirar um pedido de cidadania, quando você está no país, você pode fazer isso via embaixada, mas quando você está no país, você faz isso no escritório da cidade. No Brasil não existe isso. No Brasil você vai na Polícia Federal e pede seu passaporte, assim como o estrangeiro vai lá para pegar o visto. Ok. Em outros países é diferente. É diferente. Eu vou te dar um exemplo. Na Polônia, quando eu tirei visto polonês, eu tinha que ir num lugar chamado Urząd Wojewódzki. O que é isso, Thiago? Essa palavra aí. Pois bem, isso significa escritório do governo estadual. Então lá não se chama estado, se chama Wojewódzki. E aí tem lá o escritório estadual. Então você não pede na Polícia Federal, é no estadual. Tem países europeus em que você pede no escritório municipal. É um escritório lá que é para atender a população e ali fazem alguns trâmites. Na Itália é assim, você pede cidadania no escritório municipal, mas tem que ser na cidade ou onde você reside ou onde residia o seu parente. No caso, o Bolsonaro foi lá. Então começou um rumor muito forte que jamais foi desmentido, e vamos lembrar que o bolsonarismo, quando é alguma coisa mentira sobre eles desmentem. De que o rumor era de que o Bolsonaro foi lá porque ele deu entrada nos documentos para ele, Bolsonaro, tirar a cidadania italiana. Por quê? Porque ele, com cidadania italiana, ele pode fugir para a Itália e não pode ser preso. Como assim, Thiago? Ele não pode ser extraditado? Não. A Itália não extradita seus cidadãos, assim como o Brasil não extradita seus cidadãos. Vou te dar um exemplo. Robinho, jogador bolsonarista que estava lá chorando porque o Bolsonaro perdeu a eleição, falou que é ruim para a família. O Robinho é um estuprador. Ele estuprou, ele e amigos dele estupraram uma mulher na Itália. Foi condenado em todas as instâncias à prisão. 9 anos de prisão para o estuprador Robinho bolsonarista. O que aconteceu? Aconteceu que ele está no Brasil, ele não pode ser extraditado. Se ele sair do Brasil, a Itália pode pedir, eventualmente, para colocar o nome dele na lista vermelha da Interpol. Assim, ele saindo do Brasil, ele é preso por qualquer polícia local e aí sim enviado para a Itália. Mas, se ele ficar no Brasil, até o crime caducar ou alguma mudança de sentença, alguma coisa que não vai haver, se ele ficar no Brasil pelo resto da vida dele, ele não será preso. É isso. Então o Bolsonaro, ele tirando a cidadania italiana, se ele vai para a Itália, antes de alguém decretar a prisão dele aqui, ele pode ficar na Itália o resto da vida dele. Podemos até colocá-lo na lista da Interpol e tudo mais, mas se ele não sair da Itália, ele continua lá livre, leve e solto. Os filhos do Bolsonaro, o Eduardo e o Flávio Bolsonaro, eles foram anteontem à embaixada italiana para dar entrada nos papéis de cidadania. Na verdade não é dar entrada não, eles deram entrada em 2019, o Flávio pelo menos. Eles foram atualizar alguns papéis. Podemos, os casos são secretos, a embaixada italiana não vai falar. Mas, então cada caso ali, o Flávio Bolsonaro é secreto, o Eduardo Bolsonaro, os trâmites deles são secretos. Se ele quiser falar, ele pode.
A embaixada não vai falar. Pode ser porque talvez tenha saído a cidadania do Bolsonaro. E aí, como o pai deles é cidadão italiano, eles podem já atualizar ali o pedido deles falando, ó, meu pai já é cidadão, eu posso. Ou pode ser porque eles conseguiram algum documento, ou porque eles não tinham algum documento e pediram para eles renovarem. Não sabemos por quê, mas eles foram na embaixada italiana, foram vistos lá, e o Flávio Bolsonaro não negou, ele só falou que não vai fugir do país porque ele é senador por mais 4 anos. O Flávio Bolsonaro, ele confia muito no foro privilegiado dele e no mau caratismo de juízes de supremos tribunais do Brasil, de alguns juízes, que o livraram da prisão, livraram o Queiroz da maneira mais escrachada possível. A soltura do Queiroz foi uma da... Assim, é rasgar a lei, pegar o papel da lei e limpar o bumbum do juiz, no caso, amigão do Bolsonaro. Pois bem, foi isso que ele fez. Aí o Flávio Bolsonaro conta que não será preso. Eu também não acredito que ele fuja do Brasil, porque tem uma soberba muito grande, ele se sente acima do bem e do mal, acima da lei. O Eduardo Bolsonaro também acredito que não fuja tão cedo, mas o Eduardo Bolsonaro é investigado em inquéritos no STF, onde lá não tem o que fazer. Quem decretar prisão, quem pode decretar a prisão dele é o ministro do STF, então aí fica ruim para o Flávio, para o Eduardo. Não sabemos. O Flávio não é. O que tem contra o Flávio são os casos, é o caso das rachadinhas, que está provado e comprovado. Mas como um aliado dele ganhou o governo do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro está cada vez mais aparelhado e tem uma chance muito grande do Ministério Público empurrar essa investigação e não fazer absolutamente nada, ou dos desembargadores ali da segunda instância também atrasarem isso para que o caso dele fique impune. Já o caso do Eduardo, do Carlos e do Jair, não. Os 3 são investigados no Supremo Tribunal Federal por vários crimes. Crimes, inclusive, contra a democracia. Mas algumas das investigações são no inquérito das fake news, onde não tem Augusto Aras, é o Alexandre de Moraes. Então eles sabem que a chance deles serem presos é muito grande. Para piorar, o Bolsonaro vai voltar a ser um cidadão comum, sem foro privilegiado, a partir de 1º de janeiro. São 58 processos do Bolsonaro no STF que vão para a primeira instância. Então teremos aí 58 juízes diferentes, de partes diferentes do Brasil, que terão processos criminais do Bolsonaro em suas mãos. Precisa de um de 58 para decretar a prisão dele. E eu vou falar, geralmente quando o juiz decreta a prisão é porque ou a polícia pediu ou o Ministério Público pediu. Ok, os crimes do Bolsonaro são todos ou quase todos crimes federais, então será o Ministério Público Federal. Então teremos aí dezenas de procuradores do Ministério Público Federal com a chance de pedir a prisão do Bolsonaro. Você acha que nenhum deles quer ser o cara que entrou para a história como quem pediu a prisão do Bolsonaro? Você acha isso? Mas temos aí delegados, algumas investigações correm na Polícia Federal. Mesmo ele tendo foro privilegiado ou não. Tem fila, já falei aqui, de delegados da Polícia Federal para decretar a prisão do Bolsonaro. Outras investigações vão ser feitas na Polícia Comum, que também vai ter fila de delegado querendo prender o Bolsonaro. Então, a partir do dia 1º de janeiro, vai ser aquela dezenas de pessoas com esse poder em mãos, tanto juízes de primeira instância, quanto do STF, como delegados, procuradores, dizendo quem vai entrar para a história sendo o cara que pediu a prisão do Bolsonaro e quem vai entrar para a história sendo o cara que prendeu o bandidão. Muita gente tá assim. Se você que tá me assistindo fosse juiz ou juíza, não estaria assim com a mão tremendo para assinar o pedido de prisão? O juiz não pede para assinar a ordem de prisão do Bolsonaro. Você não estaria assim, ai, como eu quero assinar. Se você que está me assistindo fosse procurador, procuradora, delegado da Polícia Federal, alguma coisa, e um processo do Bolsonaro caísse na sua mão, sua mão não estaria assim tremendo para pedir a prisão do bandidão? Você só ia reunir as provas o mais rápido possível e pedir a prisão já, né? É isso. Então tem vários assim nessa mesma situação. Alguns não, muitos são bolsonaristas, vão tentar de tudo para salvá-los nos seus respectivos processos, mas outros estão assim com a mão coçando já. Assim, ó, desde agora. Pois bem, o Bolsonaro sabe disso, então tudo indica que o plano de fuga dele é para a Itália. A visita dele na Itália foi assim, eu lembro que eu fiz um vídeo, eu pesquisei tudo para fazer esse vídeo no Plantão Brasil. Tudo. Como é que é a lei na Itália, como funciona, tudo mais. E aí eu expliquei por A mais B, olha, ele foi lá claramente para dar entrada no pedido de cidadania dele, porque ele quer ser cidadão italiano. Isso é uma coisa que corre em sigilo, ou seja, ele pode receber a cidadania italiana, ter recebido hoje, amanhã, daqui um ano ou ano passado, não se sabe e nós não saberemos, a não ser que ele, próprio Bolsonaro, diga. Então, é bom a justiça ir se adiantando para impedir que o bandidão fuja do Brasil, porque ele já falou que o plano dele já está dito,
que o plano dele é não passar a faixa para o Lula. Para ele não passar a faixa para o Lula, ele tem que viajar para o exterior. Então ele não estará no Brasil. E aí ele não tem mais foro privilegiado. Você acha que o Bolsonaro volta para o Brasil? Ou ele vai fazer igual a Carla Zambelli, que foi para os Estados Unidos e ficou? Igual o Alan dos Santos. O Zé Trovão só voltou para o Brasil porque o Zé Trovão não tinha condições de se manter. Ele não era da turma da grana do Bolsonaro igual o Alan dos Santos é. Senão o Zé Trovão tinha ficado lá. Então, olha só, são vários aí bolsonaristas que ficam foragidos e eles ficam. Foragidos e eles ficam lá se mantendo com boa parte do dinheiro que eles estão roubando nesse exato momento. Então, temos que verificar aí e denunciar isso, porque a justiça tem que ficar sabendo. Olha, gente, tem uma chance muito grande do bandidão brasileiro não ser preso. E o próprio governo que vai entrar, que é o governo do PT, já tem contato com cortes superiores para falar, ó, gente, sem anistia. Se achar crime deles, tem que julgar. E isso já tem um entendimento muito grande no STF e no TSE, que é o seguinte, nenhuma anistia para o Bolsonaro e para quem está aí lutando contra a democracia. Eles todos serão punidos no rigor da lei, eles todos vão sofrer todas as consequências dos seus atos. Por quê? Porque há um entendimento muito forte nas cortes superiores de que se o Bolsonaro não for punido na lei, vai ficar um exemplo de que qualquer um pode simplesmente ameaçar as instituições, é só falar que tem meio apoio aí do exército, faz o que quiser, fica até o fim do mandato, rouba muito e fica impune. E ainda tem anistia. Ó que coisa! Ninguém falava a palavra anistia. Você viu alguém na grande mídia falando a palavra anistia quando era para prender o Lula por causa de uma reforma num triplex que nunca foi dele? Não, né? Aí não tinha... Não, vamos perdoar porque o Lula foi um excelente presidente. Não. No caso do Bolsonaro, não. Tem que ter um perdão aí para ele. Por que perdão? Não, é para unir o Brasil. Mas quem desuniu o Brasil? Não foi ele. Por que o perdão ele uniria o Brasil? Peraí, ele pelo menos foi um excelente presidente? Não, não foi. Foi o pior de todos. Foi o que mais roubou também. Foi o que mais ameaçou a democracia. Foi o que mais incentivou mortes e violência entre seus apoiadores. Perdão de quê, exatamente? Se você perdoar uma coisa, tem mais 100 para não perdoar. Nem entrei aqui no mérito dos crimes da pandemia, hein? Porque se entrar aí não tem o que falar. É prisão perpétua. É algemar o Bolsonaro e colocar já numa jaula. Não é cadeia, né? É jaula, porque é animal. Desse não dá nem para considerar ser humano. Pois bem, felizmente há esse entendimento, apesar de alguns setores da grande mídia, olha, canalhas, ficarem insistindo que, não sei o quê, há um entendimento muito, assim, praticamente unânime de que não vai ter anistia nenhuma, vai continuar sendo investigado, achando provas contra ele, vou falar, isso aqui não falta, vai ser processado, condenado, preso, não exatamente nessa ordem, porque alguns são presos antes do processo da condenação, porque existe a prisão preventiva, que é para quem continua cometendo crime ou tenta obstruir a justiça, que é assim que o Bolsonaro vai ser preso, essa é a minha aposta em 2023. Agora ver se vão deixar que o bandidão fuja do Brasil para a Itália ou não, e se ele realmente vai levar a cabo esse plano de fugir para a Itália. Vamos lembrar, o Bolsonaro tem vários amigos ditadores árabes, e o Bolsonaro entregou bilhões para esses amigos deles. E geralmente, quando há um processo, eu vou te falar, um processo de privatização subfaturado, ou seja, pega uma coisa que vale 100 e vende por 10, vende por 50, com um prejuízo enorme aos cofres públicos, geralmente tem uma propina muito grande paga. Muito, muito grande. Tem aí, quem quiser, tem um livro A Privataria Tucana, que mostra como foram as coisas no governo Fernando Henrique Cardoso, o tamanho das propinas. Pois bem, o Bolsonaro pegou uma refinaria que valia 21 bilhões e que era assim, estratégica para a soberania nacional, refinaria na Bahia, e ele vendeu por 10 bilhões. São 11 bilhões de reais ali de prejuízo. Esses ditadores já pagam a propina direto num banco lá no país deles, porque eles são os donos da empresa de petróleo de lá, eles são os donos dos bancos de lá, eles são os ditadores presentes do país, e os ministros são primos todos, sabia disso? Nesses ditadores aí árabes, os ministros são todos um primo do outro, é tudo a mesma família. Então, e o banco, os maiores bancos, todos os bancos, monopólio, tudo a mesma família. Aí a empresa de petróleo também da família, não sei o que, também da família. Cada um tem sua porcentagem. Olha, é uma loucura o tanto que eles roubam lá do povo e usam todo o petróleo que eles têm para se tornarem cada vez mais ricos e mais influentes. E para pagarem propina e ampliarem a sua fortuna às custas de políticos corruptos como o Bolsonaro. Então, se alguém falar, como é que o Bolsonaro vai se manter?
Só o Bolsolão são 54 bilhões roubados. Eu dei um exemplo de uma refinaria, são 11 bilhões de reais roubados. O Bolsonaro privatizou 6, 7, 8 refinarias. Então calcula aí você o tanto que esse cara não tem aí para viver nababescamente, seja na Itália, seja no Rio de Janeiro, seja onde for. Eu espero que ele viva nababescamente em Bangu 8 ou na Papuda. Melhor Bangu 8. Comenta aí e vamos espalhar isso para que quanto mais gente souber do plano do Bolsonaro, menor é a chance dele conseguir fazer o plano dele dar certo, viu? Falou!